Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de direito constitucional, voltados, os exercícios, na verdade, são os exercícios da banca Consulplan e da banca VUNESP. Essa nossa aula é a nossa 8ª aula. Hoje vamos falar da nacionalidade. Então, eu já lhes enviei aí os arquivos, os senhores tenham em mãos os arquivos para que nós possamos resolver aí os nossos exercícios. Vamos. Oi, Elisa, muito obrigado aí por esse arquivo. Esse arquivo é ótimo, né? Tem uns conceitos básicos. Vamos, antes de nós adentrarmos aqui esse arquivo da Elisa, vamos aqui ao... Pode difundir, viu, professor? Não tem nenhum problema. Tá bom, muito obrigado. Está atualizado com a lei da migração, que é de 24 de maio de 2017. Ótimo, muito obrigado. Vamos lá no capítulo 3, do nosso título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós já vimos que a Constituição ela tem uma determinada estrutura. Qual é a estrutura da Constituição? É um preâmbulo, o corpo e o ADCT. O preâmbulo nós já vimos, as teses que identificam a natureza jurídica do preâmbulo. Já falamos sobre o título 1 e os seus 4 artigos, sendo o artigo 1º os fundamentos, o 3º, objetivos fundamentais. E aí adentramos aí nas últimas aulas no título 2, tratando dos direitos e garantias fundamentais. O capítulo 1 vai ser específico dos direitos e deveres individuais e coletivos, enquanto o capítulo 2 diz respeito aos direitos sociais. O capítulo 3, por sua vez, vai trazer as disposições pertinentes à nacionalidade. Então, nós temos aqui as disposições a partir do artigo 12, da nacionalidade. Vamos fazer algumas considerações. A nacionalidade. O que é a nacionalidade? Então, nós vamos agora vamos utilizar o arquivo da Elisa, porque ele traz aqui os conceitos. Esse arquivo, esse capítulo é o capítulo do livro de Direito Constitucional da nossa amiga Elisa. Professor, né? Mas não é assim, é só o resumo. Ele é o livro de Direito Constitucional da coleção Perguntas do Capês, dirigida pelo deputado Fernando Capês. Ela foi confeccionada pelo Rodrigo Conalgo. Não é meu, não. Não, mas esse material aqui você reescreveu, né? Ou atualizou, né? Na verdade, então, você tem um mérito, sim. O que é a nacionalidade? Se lhes perguntarem numa prova oral, em breve farão essa pergunta a vocês. A nacionalidade, então, é um vínculo jurídico, né? E político. Vínculo jurídico. Mas não só isso. A nacionalidade também é um vínculo político, um vínculo jurídico e político do Estado com o indivíduo. Então, é um vínculo que há entre Estado e indivíduo. E qual é esse vínculo? É o vínculo político-jurídico que há. E esse vínculo, ele cria direito unilateralmente. Cria direitos e obrigações. Cria direitos e obrigações. Então, é um vínculo jurídico, político, entre Estado e indivíduo.
E o que seria a naturalidade? Já que estamos falando de nacionalidade, a naturalidade. Naturalidade. Naturalidade entende-se como sendo o local de nascimento da pessoa, que geralmente aqui no Brasil vamos identificar como o município e o estado. A Elisa é de São José do Rio Preto. Elisa, você é natural de São José do Rio Preto? E a ligação à internet caiu. Mas a naturalidade, então, é o local, identifica tradicionalmente o local de nascimento da pessoa. O Brasil, então, é o município e o estado da federação. Nos termos, né, da MP 776, de 26 de abril de 2017, essa MP ela altera o artigo 54 da Lei 6.015 de 1973, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1976. Isso caiu na prova, agora recente. A vacatio legis da Lei 6.015. Ela foi publicada no dia 31 de dezembro de 73. Então, ela ficou 74, 75. Ela teve uma vacatio legis de 2 anos e ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Nos termos do artigo 54, agora, a naturalidade é o local declarado no nascimento, no assento de nascimento, que pode ser declarado por quem faz a declaração, que são aquelas pessoas previstas na própria Lei 6.015, que devem fazer a declaração do nascimento. Então, a naturalidade é o local declarado no assento, que pode ser tanto o local do parto, quanto pode ser o local da residência, o local do parto, quanto o local da residência. Na prova oral, na prova de segunda fase, no último concurso do Rio Grande do Sul, que foi cancelada, eles perguntavam, no assento de nascimento, na peça prática, a hipotética situação de uma mãe cujo filho tinha nascido em Porto Alegre, mas não tinha sido levado a registro. A mãe residia em Porto Alegre, o filho nasceu em Porto Alegre. Era um caso específico de registro tardio, que ocorreria 8 anos após o nascimento na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. E o que muitas pessoas pensaram que poderiam colocar no assento de nascimento o local Vacaria. E olha que maldade, hein? Não, nesse caso, vocês entenderam a situação? O local de residência, a época do parto, ok? O local de residência da mãe. Então, é esse vínculo, o vínculo de naturalidade, no qual se supõe que o indivíduo seja criado, é o local no qual se supõe, local em que o indivíduo será criado e com o qual ele desenvolve ligação de afeto. Então, aqui nós temos esses dois conceitos, naturalidade e nacionalidade. Nós temos no artigo 12 aqueles brasileiros que são os brasileiros natos. Os brasileiros natos. Primeiro, são aqueles que nascem no Brasil. Aqueles que nascem no Brasil. Então, vamos colocar aqui a primeira hipótese, que ele vai chamar de letra A.
No artigo 12. Nascidos no Brasil. E aí é aquele critério conhecido como ius solis, nascidos no Brasil. O Brasil, ele adota dois critérios: o ius solis e o ius sanguinis. E eles falam que esse critério ius solis, ele é geralmente adotado pelos países que recebem os imigrantes. Então, é o país em que há imigração, com a letra E. Me corrija, professora Elisa, não é isso? Imigração. Professor, o ius soli é o que recebe as pessoas, né? É onde Exato. tem... Não, com I, porque é de entrada, não é? Tá, exato, perfeito. É isso mesmo. É o país em que, para onde as pessoas imigram. Exato. Entendi. Ótimo. Porque essas palavras, na verdade, elas são duas faces de uma mesma moeda. Então, para onde as pessoas imigram. Então, nós temos nascidos no Brasil. Qual a exceção? Aqueles filhos dos estrangeiros estrangeiros que estão a trabalho no Brasil, a serviço de seu país. Ainda que os pais estrangeiros. Por quê? Qual a exceção? Aí a gente lê a exceção. Os nascidos de pais estrangeiros a serviço do país deles. Então, é isso. Os nascidos no Brasil. Então, estes, quem nasce no Brasil é um brasileiro nato, nascido no Brasil. É estrangeiro, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Mas se for um filho de estrangeiro, é brasileiro nato. Mas se o estrangeiro estiver a trabalho, a serviço do país dele, daquele estrangeiro, a serviço de seu país, aí ele não vai ser brasileiro nato. Aquele nascido no estrangeiro, mas este, por sua vez, de pais brasileiros. Aqui, qualquer pai. O nascido no estrangeiro é de pai ou mãe brasileira. Pai ou mãe brasileira, sendo que uma dessas pessoas, qualquer um deles, está a serviço do Brasil. No Brasil. E, então, esse critério, por sua vez, é o ius sanguinis, que é um critério adotado por aqueles países em que há imigração, né? Imigração. Então, o Brasil adota os critérios. A Itália, por exemplo, é um país que, historicamente, é um país que sempre as pessoas saíram da Itália. Saíram da Itália. Então, se você fosse considerar italiano quem nasce na Itália apenas, você teria uma população de italianos pelo mundo muito reduzida. Então, tem que se adotou-se o critério sanguinis. São italianos aqueles que nasceram fora da Itália. Por quê? A Itália, historicamente, é um país que não recebe as pessoas, mas é o país de onde as pessoas emigram. Emigram. Então, são esses dois critérios. Vamos ver aqui.
O Brasil adota o critério misto, né? Da territorialidade e de consanguinidade, e os solis e os sanguíneos. Tá certo. Vamos adiante. Letra C. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Estrangeiro, de pai e mãe brasileira. Pai ou mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, registrado na repartição, aqui, estes não estão a serviço. Então, vamos colocar essa informação. Não há serviço. Registrados no consulado ou na repartição. Registrados na repartição. Registrados na repartição. E ainda, repartição brasileira. Repartição brasileira. E venham residir na República. Venham residir. E optem pela nacionalidade. E optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Optem pela nacionalidade brasileira. Então é isso. A qualquer tempo, mas depois da maioridade. Então, desde que tenha mais de 18 anos, né? Então é isso. Os natos. Os natos são essas pessoas. Quem nasce no Brasil? Qualquer pessoa nascida, exceto os filhos dos estrangeiros. Ok. Que estão a serviço do país deles. Os nascidos no estrangeiro, mas são filhos de pai ou mãe brasileiro. Pai ou mãe brasileira. Desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Ou então, aqueles nascidos no estrangeiro, o pai ou a mãe não estavam a serviço, mas eles foram registrados na repartição brasileira. Na repartição, vamos colocar aqui, na repartição e eles vieram a residir no Brasil, ou eles é uma ou outra coisa. Eles foram registrados ou vieram residir no Brasil. Registrados ou, né? E aí eles optem, estes que vierem a residir e optem. Eu acho que isso é para ambos, na verdade. Não acho não, é para ambos. Eles optem, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos aqui. Nesse texto ele fala aqui exatamente sobre isso. Ele fala. É isso mesmo. Ele registrado na repartição ou venham a residir e registrado na repartição e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, ou, mesmo não registrado, venham a residir e opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade
pela nacionalidade brasileira. Os senhores entenderam a interpretação? Correto? Esse I, ele se aplica às duas hipóteses. Ok? Vocês não concordam? Professor, se eles não forem registrados no consulado brasileiro no exterior, como que eles vão provar que eles eram brasileiros? Eles venham a residir na República Federativa do Brasil, porque o pai ou a mãe são brasileiros. Ah, tá. O pai ou a mãe são brasileiros, eles vieram a residir no Brasil e eles optaram pela nacionalidade depois dos 18 anos. Na outra situação, o pai ou a mãe são brasileiros, eles foram registrados na repartição, mas eles fizeram a opção depois dos 18 anos. Ah, tá. É porque tem aquele ou, né? Desde que o registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil. E optem. Então, eles podem ter sido Então, registrados. a opção é um requisito. E a primeira é facultativa, né? Ou o registro ou a residência. Exato. Ele pode, inclusive, optar pela nacionalidade, no meu entendimento, sem, inclusive, vir a residir no Brasil. Claro, né? Entenderam? Então, vamos lá. E quem são os naturalizados? Vamos só passando por aqui. Eu vou tirar uma foto. A gente tem que ler isso com muita calma, porque depois os exercícios vai ser muito fácil nós resolvermos estes exercícios. Quem são os naturalizados? Então, agora vamos para os naturalizados. Tem inciso 2. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, vamos colocar aqui, adquiram nacionalidade. Adquiram nacionalidade brasileira. Se originário e essas pessoas forem de países que falam a língua portuguesa, países de língua portuguesa, eles devem simplesmente cumprir o prazo de 1 ano ininterrupto, e além disso, eles devem ser pessoas idôneas, pessoas idôneas, que tenham idoneidade moral, idoneidade moral. E letra B são aquelas hipóteses de estrangeiros que residem, estrangeiros residentes, na República Federativa do Brasil, estrangeiros residentes,
Qual o requisito? Mais de 15 anos, ininterruptos, mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal e que façam a opção. Façam a opção. Naturalizados são aqueles que adquiram a nacionalidade brasileira na forma da lei, nos termos da lei. Para aqueles oriundos, advindos, originários dos países de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, residência e idoneidade moral. Aqueles outros estrangeiros residentes, desde que residam há mais de 15 anos ininterruptos, não puderem condenação penal, e desde que requeiram a nacionalidade. Vou dizer, faço opção estranha, requeiram a nacionalidade. Então tem um requerimento, né? Requeiram a nacionalidade. Vamos aqui para os parágrafos. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo as exceções constitucionais, não podem ser legais. Parágrafo 2º. A lei não pode estabelecer distinção, salvo a Constituição, que são os cargos privativos dos brasileiros natos, e será declarada a perda da nacionalidade. Parágrafo 4º. Então é isso. São os parágrafos, né? Nós não precisamos colocar aqui porque eles são simples. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Parágrafo 1º. Portugueses com residência portugueses residentes, o que eu tenho que saber? Reciprocidade. A palavra aqui que identifica o núcleo desse parágrafo é a reciprocidade. Mesmo se houver reciprocidade, mesmos direitos. Então, é isso. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, havendo, se houver reciprocidade, os mesmos direitos inerentes aos brasileiros, exceto as hipóteses constitucionais. Lei não pode distinção natos, naturalizados, salvo hipóteses da Constituição. O que também... Parágrafo 3º. Os cargos de brasileiro nato. Cargos brasileiros nato. Nós já sabemos quais são: presidente e vice-presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF, uso da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. E o parágrafo 4º são as hipóteses em que se declara a perda da nacionalidade do brasileiro, naturalizado, obviamente. Perda da nacionalidade.
perda da nacionalidade. Parágrafo 4º. Então, vamos tirar uma foto aqui. E agora vamos aí resolver os nossos exercícios. A perda da nacionalidade eu vou fazer daqui a pouco. O nosso esquema. Então, vamos lá para os nossos exercícios. Vamos ver aqui o que nós temos aqui no arquivo da Elisa. Vamos ver essa primeira página. A nacionalidade. Qual é a diferença entre nacionalidade e vínculo jurídico? E naturalidade? Nacionalidade é vínculo jurídico e político. Tenho em mãos aí o arquivo, para os senhores acompanharem. Estado indivíduo, que cria para o indivíduo direitos e obrigações. Naturalidade, local de nascimento da pessoa. Nós já vimos o que foi incluído na lei de registros públicos. Quem é estrangeiro e quais os direitos que lhe são assegurados? Se os senhores observarem, o artigo 5º, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, os termos seguintes. Estrangeiros e os que estão visitando não são residentes, eles são de passagem. Não iam a eles assegurados a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade? Doutrina e o STF, no HC 94.016, de 2008, segunda turma, o relator ministro Celso de Mello, temos que, igualmente aos estrangeiros em trânsito, e sejam eles pessoas naturais ou pessoas jurídicas, né? O direito seriam só para os residentes, mas doutrina e o STF, HC 94, também aplicar-se-ão, se estenderão aos estrangeiros em trânsito. E também nós temos o artigo 4º da Lei de Imigração, que é uma lei de 2017, que aqueles direitos ali elencados, mais os decorrentes de Tratado Internacional do Brasil com o Estado de onde provém estrangeiro, são assegurados aos estrangeiros que estão de passagem, que não são residentes, outros estrangeiros que não os residentes. Quantas e quais são as espécies e formas aquisitivas da nacionalidade? Espécie de nacionalidade. Nós temos aquela nacionalidade primária, originária, e isso diz relação ao brasileiro nato. Nacionalidade secundária, derivada, adquirida. Então, nós até podemos fazer esse quadro. Essa nacionalidade, se ela é primária ou originária, nós vamos ter um brasileiro nato. Se a nacionalidade, ela por sua vez, ela é secundária, ela é derivada, nós vamos ter um brasileiro naturalizado. A primária originária é aquela imposta no momento de nascimento do indivíduo, e a secundária é a por ato posterior. Então, essa aqui diz respeito ao nascimento, essa diz respeito a ato posterior. Essa primária, ela é atribuída pelo Estado de forma unilateral com o nascimento. E a outra, ela é posterior e ela vem ou de uma imposição do Estado ou de ato de vontade. Imposição ou ato de vontade. Então, a do nascimento, ela é imposta, obviamente, né? Ela é sempre imposta, ninguém vai escolher, né? Agora é moda, né? No Brasil, não é moda, não sei se isso é moda, mas
Algumas pessoas aí no Brasil mais endinheiradas vão a Miami para que os bebês já nasçam americanos, né? Que falta de patriotismo. Mas o que eu tenho a ver com isso? Vocês poderiam estar se perguntando. Abaixo os não patrióticos. Professor, é que as pessoas acham que morar fora, não sei, é muito bom, né? Porque eu acho que elas nunca moraram lá, né? Não é fácil, não. O senhor teve experiência no Chile, né? O senhor viu como era, né? Eu acho que não tem lugar como o Brasil. Eu amo o Brasil. Então, nacionalidade primária originária, ela é imposta com o nascimento, e a secundária derivada adquirida, ela é posterior e ela advém de uma imposição estatal ou de um ato de vontade. Formas de aquisição da nacionalidade. Vamos só ver essas classificações. O tema é fácil, o problema são essas classificações. Quando entra um doutrinador, complica-se tudo. O problema... Não é verdade? O tema é fácil, é isso, é fácil. Quais são as formas de aquisição? Mas nós temos que passar por isso. Formas de aquisição da nacionalidade são 4. 2 relativas à nacionalidade primária, que define quem são os brasileiros natos. O critério são o ius solis ou ius sanguinis. E 2 relativas à nacionalidade secundária, que define quem são os brasileiros naturalizados. Naturalização tácita, sem a manifestação do indivíduo, e naturalização expressa, com a manifestação volitiva individual. O último subdividido em expressa comum e ordinária, e a naturalização expressa ordinária. Tá? E os solis e os sanguíneos nós já entendemos. Elas são formas primárias, originárias de aquisição da nacionalidade, porque advém do nascimento. Né, define que o brasileiro. Formas de aquisição da nacionalidade derivada, secundária. Ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. A tácita não tem a manifestação, a expressa tem a manifestação. Nos termos aqui do inciso da linha C, sempre há a manifestação. Ele pode ter sido registrado, ou ele não sendo registrado, ele veio residir, mas em ambos, sim, ele precisa se manifestar, né? Aqui ele está dizendo, quanto à forma aquisitiva de nacionalidade, são naturalização tácita, naturalização expressa. A tácita não tem a manifestação do indivíduo. A expressa é a volitiva. Expressa como um ato administrativo, discricionário, concedendo ou não. Agora nós temos essa hipótese previstas na lei de imigração. Eu vou fazer um quadro aqui a respeito disso. Daqui a pouco nós voltamos aqui sobre essa situação. Vamos fazer algumas questões. Vamos ficar aqui com a nacionalidade primária originária, nós vamos ter o brasileiro nato, e a secundária derivado naturalizado. A primária originária advém do nascimento, ela é imposta à secundária por ato posterior, imposição, ato de vontade. O estrangeiro ele é brasileiro, naturalizado desde 2015, ele foi citado em uma ação em seu país de origem P, foi citado em uma ação em que seu país de origem P solicitou ao Estado brasileiro a sua extradição. Existe tratado de reciprocidade em matéria de extradição entre o Brasil e o país P. Argumenta o país que o estrangeiro no ano de 2016, ele já era brasileiro, naturalizado, porque ele foi naturalizado em 2015. Ele cometeu um crime de estupro naquele país. Então, esse é um crime que nós atribuímos como
comum para diferenciá-lo do crime de tráfico de entorpecentes, que é o crime específico. Tem uma relevância essa distinção nessa situação específica. Então, em 2016, ele cometeu o crime de estupro, bem como teria já sido condenado com trânsito em julgado, etc. Ah, não, ok. Ele teria uma outra condenação por tráfico ilícito de entorpecente. Ah, essa é de 2013. Qual que é o tratamento que deve ser dado? Quais são as regras jurídicas que serão aplicadas a esse brasileiro naturalizado? Onde que estamos aqui? É o artigo 5º, professor, inciso 51. Ah, ótimo, obrigado, Elisa. Qual é o inciso? É o 51. Nenhum brasileiro será... Exato, ótimo. Obrigado, Elisa. Artigo 51. Artigo 5º, 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo aquele que tenha sido naturalizado. Ele foi naturalizado em que ano? Em 2015. Em caso de crime comum, antes da naturalização. Então, ele não pode ser extraditado pelo crime de estupro, mas ele pode sim ser extraditado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes cometidos antes ou após a naturalização e observados os limites da lei, autoriza a extradição do estrangeiro. É a resposta, a letra C. Agora vamos lá para Marlon. Brasileiro nato, 2. Jogador de futebol. Em função de sua profissão, ele foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após a sua chegada, o time ao qual está vinculado exige que ele se naturalize ucraniano como condição para permanecer jogando e em cumprimento ao seu contrato de trabalho. Nós temos no parágrafo 4º situações em que haverá a perda de nacionalidade do brasileiro. Então, vamos tirar uma foto aqui. Vamos colocar a perda de nacionalidade do brasileiro. Então, vamos lá. Perda de nacionalidade brasileira. Perda de nacionalidade brasileira. Perda da nacionalidade brasileira. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Em que hipóteses perder-se-á a nacionalidade? Cancelada a naturalização. Inciso 1. Cancelada naturalização, atividade nociva. Atividade nociva ao Estado brasileiro, ao interesse nacional. Adquirida outra.
adquirida, outra, exceto quando ele adquire outra e ele não perde a nacionalidade. Ah, perdão, aqui eu cometi um equívoco. É perda da nacionalidade brasileira, mas é da nacionalidade não só para o naturalizado, pode ser para o nato também. Por quê? Se ele adquiriu outra e ele era nato, ele perde a nacionalidade brasileira, por mais estranho que isso possa soar. Exceto, reconhece a nacionalidade originária. Há o reconhecimento. Há o reconhecimento. Há o reconhecimento da originária. Há o reconhecimento da originária. E a outra, imposição para permanência ou para exercício de direitos civis. Imposição. Como condição. Permanência ou condição, como condição para permanência ou para exercício de direitos civis. Exercício direitos civis. Então é isso, perda da nacionalidade brasileira. Então ele é brasileiro nato, ele é jogador de futebol. Em função de sua profissão, ele foi transferido para a Ucrânia. Alguns meses após sua chegada, o time ao qual está vinculado exige a naturalização. Então há imposição pela lei, imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente para permanência ou para exercício de direitos civis. Então, o Marco manterá a nacionalidade brasileira nos termos da letra D. E também terá a nacionalidade ucraniana, tratando-se de caso de dupla nacionalidade, uma vez que a aquisição da nova nacionalidade decorreu de exigência como condição de exercício de seus direitos na Ucrânia. Ele não perde automaticamente porque se enquadra na hipótese de exceção. Então, é a letra D. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar. 3. Letra A. É permitido o direito de reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público, mediante prévia autorização de órgão competente para a defesa do patrimônio público. Olha, esse é o 16, mas isso é falso. Nós já vimos isso. Não há que pedir autorização. Todos podem, não há que se falar em pedir autorização. Todos podem reunir, artigo 5º, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A autoridade competente. 3. Letra A. B. É proibido o trabalho noturno perigoso, insalubre a menores de 18 anos de qualquer trabalho a menores de 14, de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Artigo 7, 33. Já ali, fazendo as adaptações necessárias. São brasileiros natos aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país, porque se eles estiverem a serviço do país deles, os estrangeiros, esses nascidos não serão brasileiros natos. E os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles não esteja a serviço do país, ótimo, até aí tudo bem, e sejam registrados em repartição brasileira, não, aí já começam a desvirtuar os termos da lei. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados
em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois, até atingirem a maioridade, não, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, equivocado a letra C. Equivocado a letra C. Letra B. Dentre as condições de elegibilidade, quais são essas as condições de elegibilidade? Elas estão esculpidas no parágrafo 3º do artigo 14, ter a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Então, dentre as condições de elegibilidade para concorrer a cargo de prefeito, estão a nacionalidade, o pleno exercício dos direitos políticos, filiação partidária, idade mínima de 18 anos, não, a depender do cargo. Cargo de prefeito, 21 anos. Letra C, equivocada. Então, o vice-prefeito que assumiu a prefeitura um ano antes das eleições a se realizarem, para concorrer a novo mandato de prefeito, para que não se desincompatibilizou, mas que não se desincompatibilizou para essa finalidade, não está impedido de participar do pleito e ser eleito. Isso é verdade. O problema é o seguinte, eu acho isso muito... É uma interpretação assim, muito quadrada. Por quê? Porque o parágrafo 6º ele diz o seguinte, para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores e os prefeitos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Mas ele não enquadra nessa situação o vice-prefeito. Então, se o vice-prefeito assume a prefeitura um ano antes das eleições, que irão se realizar, se ele quiser concorrer a novo mandato, ele não está impedido se ele não promover a desincompatibilização. Correto? Com fundamento aqui. O presidente e o governador são inelegíveis. O presidente, o governador, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído, na verdade o fundamento é o parágrafo 5º, perdão, ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. É o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, na verdade. É o parágrafo 6º mesmo. Parágrafo 6º. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda parte, tá bom? Elisa, mas eu não me incomodei com a questão do comentário do Chile, não, porque tanto é verdade que eles estão agora, né, travando aí uma batalha campal aí nas ruas, né? Eu acompanho os meus amigos lá e nas manifestações. Questão 4. O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz como consequências, entre outras, a exigência, a resposta dessa questão, essa questão, ela encontra fundamento no artigo 12. O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz como consequência, a resposta dada como correta foi a letra A exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro quando houver dúvida. Estranho isso, mas enfim. Que a perda da nacionalidade seja efetivada de modo a não favorecer a manutenção do vínculo, desconsiderando a vontade do indivíduo. Essa questão é uma questão truncada. O poder do Estado de obstar o desejo do indivíduo de renunciar ou mudar de nacionalidade, nem sempre. A relativização da regra da anualidade, enfim, não fala nada com nada essa questão. Às vezes a gente vai entender alguma questão, mas assim, tem questão que não é para ser entendida. A resposta foi a letra A.
a exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro quando houver dúvida. Deixa eu ver se há algum julgamento nesse sentido. 4. Vamos lá. Não tem nenhum julgado. Enfim, vamos adiante. Artigo 12, na questão 5. Nos termos estritos da Constituição Federal, quem são os brasileiros natos? São brasileiros natos os. São brasileiros natos os. Quem são os brasileiros natos? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes da República Federativa do Brasil há mais de 25 anos ininterruptos. O prazo já não é esse, né? Na verdade, os naturalizados também. Ele fala naturalizados. Os naturalizados. Deixa eu marcar aqui nosso tempo. Os naturalizados. Letra A, equivocada. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Isso é falso, nós vimos isso. Que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, residência por 2 anos ininterrupto? Não. Esse também Os portugueses, com esse prazo, eles são naturalizados, né? São, inciso 2A, os que adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, o prazo é 1 ano. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, independentemente de registro em repartição brasileira, antes de atingir a maioridade? Não, aqui na hipótese seria se ele tivesse nascido no estrangeiro brasileiro, desde que a mãe ou o pai estivessem a serviço da República Federativa do Brasil, que é a hipótese da linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, é uma hipótese, ou venham a residir. É a outra, e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não. E sim, letra E é a resposta. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço. 5, letra E. 6. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, sobre os direitos de nacionalidade, é certo assinalar que quem são os brasileiros natos? São os nascidos na República Federativa, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. É a letra A. Essas questões são bem difíceis, eu acho, porque você ali na hora ter esse tipo de conhecimento específico, né, Elisa? É bem minucioso isso, não é toda hora que a gente está trabalhando com isso. Mas é por isso que estamos a praticar. Os estrangeiros que de qualquer nacionalidade podem requerer, não, aí seriam os naturalizados, que é a linha B. Desde que residam na República Federativa do Brasil, há mais de 10 anos, não, há mais de 15 anos, ininterruptos e não tenham condenação criminal, eles têm que ter mais de 10 anos. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, né, sim, podem requerer a nacionalidade brasileira como cidadãos, como brasileiros naturalizados, desde que residam em território brasileiro ininterruptamente por no mínimo 2 anos e possuam idoneidade moral. Ok. E são privativos de brasileiros natos, dentre outros. É fácil. Primeiro eu penso o presidente e o vice.
o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF. Esses cargos eles são privativos de brasileiros natos. E aí você vai ter em mente ainda mais 3, os de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Então, carreira diplomática, Forças Armadas, tudo bem. Eu acho que o que seria mais aí difícil seria ministro de Estado da Defesa. É o parágrafo 3º, ministro de Estado da Defesa. São privativos, né, que é a letra D, de brasileiros natos, dentre outros, os cargos de presidente e vice, governador, não, e ministro do STF, não. O Guido Mantega, me parece que ele é argentino. Eu acho que ele é italiano, não é, professor? O Guido Mantega? Será que ele... Não sei se ele nasceu na Argentina. Não, ele é estrangeiro mesmo. Destes que compôs ali ultimamente o... Deixa eu ver aqui. Ele é genovês. Ele é nascido na Itália. Ele é italiano. Exatamente. Não, da onde que eu tirei que ele era argentino? Vamos, letra E. A distinção entre natos e naturalizados somente pode se dar mediante lei ordinária. Nunca, sempre pela Constituição. Nos termos, sempre a Constituição. Porque, olha só, o parágrafo 1º, ele diz que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo exceções constitucionais, né? Se houver reciprocidade. Parágrafo 2º. A lei não pode estabelecer distinção entre natos e naturalizados. Quais são as distinções possíveis, né, de existirem? São aquelas trazidas pela Constituição. Questão 7. Aquele nascido na República Federativa do Brasil, mas de pais estrangeiros, que não estejam a serviço de seu país, é considerado pela Constituição. Ele é nascido no estrangeiro, nascido na República Federativa, de pais estrangeiros, que não estão a serviço. Eles são brasileiros natos. Que são natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Não importa. Aqui ele fala a expressão apátrida. Antes de nós avançarmos, eu só quero... Onde está aquela... Aí, só um minutinho. Várias expressões. O que é polipátrida e qual é a diferença de apátrida? O polipátrida é quem tem várias nacionalidades. Pode ocorrer de um indivíduo ser reconhecido como nacional de mais de um país, mesmo independentemente de sua vontade. Apátrida é quem não tem nacionalidade de nenhum país. Segundo a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, ou é reconhecido como tal como pelo Brasil. Ou seja, apátrida é quem não tem nacionalidade de nenhum país, segundo a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, ou então é aquele que é reconhecido como apátrida. Pode ocorrer de um indivíduo não ser reconhecido como nacional por nenhum país. Ser apátrida é a negação do direito fundamental da nacionalidade, nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, ou o Pacto de São José de Costa Rica, né, 69, que é mesmo, ratificado em 6 de novembro de 92. Ok. Então é isso.
o apátrida. O Carlos Goss, né, como você disse, ele tem, me parece, 3 nacionalidades, né? Ele é brasileiro, ele é francês, porque os pais são franceses. Não, professor, os pais dele, Então, o pai é libanês e a mãe, ela é africana de algum, agora não vou me lembrar o país. Ele é brasileiro nato, que ele nasceu no interior de Rondônia. Aí o pai é libanês. Provavelmente deve ser um caso de ius sanguinis, o critério lá do Líbano. Então ele é libanês. E depois ele trabalhou, estudou na França, ele também é reconhecido como francês, né? Uhum. Muito interessante a história dele, né? Uma pessoa que viajou muito. Esse final de ano eu estava, esse final de semana eu estava no casamento lá em São Paulo, e quem sentou junto a mim foi uma senhora que a mãe é argentina, de Mendonça, mas ela nasceu em Buenos Aires, e o pai é alemão. E aí, com 10, 12 anos, ela se mudou para São Paulo. E depois, quando ela tinha 18, ela se mudou para os Estados Unidos. Então, ela fala fluentemente espanhol, porque a mãe é espanhola, o alemão fluentemente porque o pai é alemão, português porque ela morou a adolescência no Brasil e depois ela foi para os Estados Unidos e viveu lá até os seus 35 anos. Depois voltou de novo para o Brasil. Ela ela toca viola na orquestra filarmônica de São Paulo, é uma pessoa super culta. Eu fiquei conversando bastante com ela. Professor, mas o pai era nazista ou não? Porque a Argentina teve teve uma ligação muito estreita com o nazismo e recebeu, depois do final da guerra, muitos nazistas, né? E muitos, inclusive, assim, que tinham culpa, né, digamos, no sim, culpa no mas cartório. mas eles, né, eu não sei, assim, não foram julgados adequadamente e Não, escaparam para a não. Argentina. Muitos nazistas fugiram com muito ouro para a Argentina. E até mesmo porque uma parte da Argentina, ali como o sul do Chile, é muito parecida geograficamente com a Alemanha, sabia disso? Aquela região ali de Bariloche é uma região geograficamente parecida com a Alemanha. E as pessoas, quando elas fazem assim, essas mudanças, elas buscam lugares que são parecidos, assim, o clima. Você sabia que Los Angeles ou São Francisco, eu acho que é Los Angeles, tem muitos iranianos, porque o clima de Los Angeles é muito parecido com o de Teherã? Teherã. Eu achei isso curioso, né? Eu achei, professor, eu sabia disso por causa da venda de tapetes iranianos, né? Porque meu sonho é ir para o Irã. Tem uma cidade lá, Isfahan, sei lá o que é uma cidade histórica. Mas os tapetes, agora o Trump colocou taxas, né, para o tapete, no embargo econômico contra o Irã. E aí eles dizem que agora que é o momento de comprar os tapetes no Irã, né? Quem tiver possibilidade de ir para lá. Mas o duro é chegar lá, né? Porque agora a passagem está baratíssima. Quem que vai Essa querer informação, Elisa, é uma informação sensacional. É. Para quem tem, igual hoje, acordei de manhã e fui ver lá na bolsa a chamada do UOL. Em virtude, assim, como era a chamada principal do UOL no Brasil. Lugares para você investir o dinheiro na bolsa, porque como a bolsa, enfim, de Xangai está em queda, nós temos outras opções. Eu achei isso, gente, quem não é verdade? Eu achei isso muito alienado. Não que sua colocação tenha sido, mas foi muito interessante você ter falado isso. Vou colocar aqui no meu checklist que eu tenho que ir a Isfahan, né, uma das cidades, comprar uns tapetes iranianos, persas, né? 8. São brasileiros natos. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil, que há mais de 10 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. O prazo é 15 anos, né? O prazo é de 15 anos.
os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa a residência por 2 anos ininterruptos. O prazo a gente viu que é 1 ano. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Resposta C. 8, a letra C. E aí repete o mesmo. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa, esses são brasileiros. Olha que questão maldosa, hein? Porque se ambos estiverem, essa pessoa, na letra dela, também seria brasileiro nato. Claro. Como é que é, professor? Se ambos estiverem, mas não é só o pai ou a mãe? Sim, a resposta são brasileiros natos. Mas você concorda? Se ambos estão, obviamente ele também será brasileiro nato. Se ao menos um deles estiver, é essa a colocação da Constituição. Mas se ambos estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. Ok. Os que, na forma da lei, então, assim, isso também estaria correto, mas essa questão não foi anulada. Eles consideraram a da 8. Então, vamos aí pela literalidade. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, a residência por 6 meses? Não. Por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. 9. Então, ficamos aí com essa interrogação aí. Discordo, essa questão era para ter sido anulada por haver 2 respostas corretas. Mas não foi, não. A 8 foi considerada a resposta letra C. Com relação à nacionalidade, é correto afirmar que na Constituição de 88, os estrangeiros originários de países de língua portuguesa que queiram naturalizar-se brasileiros deverão cumprir os requisitos de residência por 1 ano ininterrupto e de idoneidade moral. 9, letra A. Os estrangeiros que na forma o 2A. Exatamente. Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui no seu texto, Elisa, ele diz o seguinte, que residência não significa permanência contínua, ou seja, o estrangeiro pode ter se ausentado do Brasil por alguns períodos, mas deverá ter mantido sua residência no Brasil ininterruptamente. A única hipótese constitucional de naturalização expressa extraordinária não é isso. Depois nós vamos fazer um quadro. Só isso que você precisa saber. Nós precisamos saber residência. É diferente, né? É diferente, professor, essa residência, né, permanente, que é do português, não é? Esse conteúdo aqui, Elisa, provavelmente você está muito familiarizada a ele. Esse conteúdo é estudado no direito internacional privado, né? Privado. Direito internacional privado. Mas também no público, né? Porque a atribuição é que no português, professor, os países de língua portuguesa é 1 ano ininterrupto mais idoneidade moral. Mas aí tem o tratamento especial aos portugueses, né? Com residência permanente. Então, é diferente a residência permanente dos portugueses, que vão receber o tratamento especial igual aos brasileiros, e os estrangeiros naturalizados dos países de origem de língua portuguesa, que tem que ter 1 ano de residência ininterrupta, não é? É diferente isso. O que você está me dizendo é que você vai excluir desse inciso 2, a linha A, os portugueses, por eles terem um tratamento ainda diferenciado. É isso que você está me dizendo? Ou, quando eu digo países de língua portuguesa, eu estou incluindo os portugueses de Portugal também? Não, é que eu acho, professor, que tem assim, tem portugueses naturalizados ou angolanos naturalizados, né? Ou moçambicanos. Então, eles são originários, é o artigo 12, inciso 2º. Eles são brasileiros naturalizados que adquiriram a nacionalidade brasileira na forma da lei
e que são originários dos países de língua portuguesa e que residiram ininterruptamente por 1 ano e têm idoneidade moral. Esses daí podem ser portugueses naturalizados, podem ser moçambicanos, né, de São Tomé, tem um que é São Tomé e Príncipe, tudo isso, de Guiné-Bissau. Agora, no parágrafo 1º, só vão ser atribuídos tratamentos especiais, né, tratamento especial aos portugueses com residência permanente. Exato. Uhum. Então, ele pode ser naturalizado, só que ele só vai receber o tratamento especial se ele tiver residência permanente no Brasil. Se não, não. Então, ele pode visitar o Brasil, ele pode vir aqui morar 2 meses, né, morar 6 meses e vai embora. Aí ele não vai, ele pode até ser naturalizado, só que ele não vai ter os mesmos direitos do brasileiro que resida no Brasil, né? Elisa, você sabe que a prova oral, a prova de segunda fase lá do Rio Grande do Sul, isso aqui pode parecer que é um assunto distante, mas caiu exatamente uma regularização fundiária de estrangeiros. Eu estou aqui com o código, isso é tão importante, porque dos casos específicos, esse código do Estado do Rio Grande do Sul, ele é um código assim que deveria ser estudado por todos que vão prestar para o concurso de cartório. Ele é um código muito completo. Então, aqui a partir do 476, ele diz aí várias regras pertinentes, né? A pessoa física residente no Brasil, estrangeira, poderá adquirir a propriedade, direitos reais, porque a depender, esse 472, foi isso aqui, foi exatamente a prova. A questão é o seguinte, a soma 472, a soma das áreas, eu peço até licença, Vênias, porque esse é um assunto tão recente, porque não sei se você ouviu alguém comentar na prova da segunda fase lá do Rio Grande do Sul. Não, professor, só o senhor que tinha feito algumas observações, mas só na hora que o senhor tinha acabado de sair da prova, ainda estava sob o impacto. Então, a gente não podia nem avaliar. Sob o impacto do meteoro. A dimensão do estrago, né? Porque foi uma coisa muito específica. Agora, só para uma informação, é que Porto Alegre, o início é uma colônia de açorianos. Então, também é importante saber disso, porque os açorianos eram portugueses, né? Quando vieram para dar início à cidade de Porto Alegre. Porto Alegre? Tanto é que o nome é um nome bem português, né? Porto Alegre. Como essas cidades, Olinda, né? Tudo que é nome assim português, eles são engraçados porque eles são positivos, né? Então, Porto Alegre, não é um porto triste, né? É engraçado, eu sempre pensei que eles tinham ficado ali em Santa Catarina, mas agora você está falando que eles foram mais para baixo um pouco. Esse 472, Elisa, depois a gente vai ter que ver como que nós vamos estudar essas disposições. Isso aqui foi a prova, a peça prática do registro de imóveis, porque nós tivemos 2 peças práticas. Uma foi um assento do RCPN, ok, tudo bem. Relativamente fácil. Assim, o conteúdo, não que eu tenha feito bem, eu lá nas últimas horas eu só ia colocando da forma mais... É como se eu estivesse preenchendo uma lista de uma receita qualquer. Só ia colocando informação sim e não. Não, sim, porque, enfim, era mais ou menos a minha resposta foi nesse sentido. Mas olha só, a do registro de imóveis dizia respeito a uma compra e venda para um português naturalizado. Então, tem várias questões envolvidas. Por exemplo, o artigo 472 ele vem dizendo do Código de Normas do Rio Grande do Sul que a soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras não ultrapassará 1/4 da superfície dos municípios
onde se situem, comprovada por certidão do RI com base no livro de cadastro de estrangeiros. Mas aí você pode falar assim, mas registro de Código de Normas do Rio Grande do Sul foi de Alagoas. Não, isso na verdade é uma disposição da Lei 5.709 de 71, Elisa. Artigo 12. Então, isso é uma lei federal. E por que eu acho esse código tão importante? Porque um dos grandes desafios aqui do direito é a compilação. Então, só mesmo quem já está há muito tempo estudando e trabalhando é que saberia, porventura, por exemplo, o Código de Alagoas não fala sobre essa lei. Não fala. E você sabe, por exemplo, mas não é fronteira, mas ali o Rio Grande do Norte, você sabe que tem um afluxo tremendo de pessoas, de europeus, italianos, suecos, eles compram terras ali. E você tem que obedecer, afinal de contas, é uma legislação federal, o Código de Normas de Alagoas não diz isso. Eu fiz o esquematizado, artigo por artigo, o registro de imóveis, e nós não tínhamos essas disposições lá. Então, quando eu acho isso muito muito seguro e muito tranquilo quando o próprio Código do Estado ele faz essas compilações, né? Isso dá muita segurança na sua atuação. Qual que é a lei, professora, que eu acho que não tem aqui? É 5.700 e... 5.709, é o artigo 12. Tá, obrigada. Você não achou aí, não? Deixa eu ver, eu vou jogar eu aqui tô com vademecum comum, e aí não tem. Deixa eu só conferir isso aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui com você, tá, Elisa? Só para a gente fazer esse breve... Olha só, Elisa, você está vendo aqui na tela? Isso também tinha caído na prova de segunda fase do Amazonas. Esse tema também caiu na prova de segunda fase do Amazonas, né? Interessante, né? A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas não ultrapassará 1/4 da superfície dos municípios onde se situem, comprovada por certidão do RI com base no livro auxiliar. Aqui o código já traz o livro Cadastro de Estrangeiro. Parágrafo 1º. As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias em cada município de mais de 40% do quantificado nesse artigo. Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais inferiores a 3 módulos. Aí tem objeto de compra e venda, de promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento particular, por adquirentes com filho brasileiro ou casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. A aquisição do imóvel rural por estrangeiros, a questão toda é o seguinte, a gente seguindo por aqui, tudo bem, vai chegar um momento, lá no 486 e 487, fala o seguinte, ao cidadão português aplicam-se as mesmas normas relativas, porque nós estamos assim tratando, então fica assim, um pouco abstrato, né? Porque nós estamos aqui no Constitucional, fica um pouco abstrato, mas não, o 486 diz o seguinte, ao cidadão português aplicam-se as mesmas normas relativas à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira previstas neste regulamento. Ao cidadão português que valer-se do Estatuto da Igualdade e vier a titular direitos civis em igualdade de condições com brasileiros natos, poderá adquirir livremente imóveis rurais. Para isso, deverá comprovar o implemento das condições previstas em lei e apresentar carteira de identidade, consignando-se o fato no título a ser registrado. Eu chutei, vou ser sincero com você. Professor, e tem um provimento, é que eu não me lembro o número do provimento do CNJ a respeito de aquisição de terras por estrangeiros, de imóveis rurais por estrangeiros. O senhor lembra qual é? Se é o 44? Eu não sei te falar porque eles não fazem a remissão aqui. Eu acho... Aí, Elisa, eu também
desconhecia o Estatuto da Igualdade, porque eu não é um assunto que, enfim, que eu tenho estudado, enfim, nunca li, na verdade. A verdade é essa. Estatuto da Igualdade do Estrangeiro. De qualquer forma, eu concluí pelo fato de ele não ter comprovado as condições previstas em lei. Porque ele não falava de ter comprovado nenhuma condição, ele só falava uma série de informações. É porque isso que eu estou a lhe dizer, na verdade, é o resumo, é de mais ou menos uma página. A questão era uma página. Era uma página. Aí eu fiz a nota devolutiva. Eu fiz a nota devolutiva dizendo que ele não poderia registrar a compra e venda. Mas o meu colega do lado, na hora que foi entregar a prova, eu, por acaso, eu vi que ele tinha feito um registro, uma verbação. Na hora, já que eu já estava saindo, ele fez o registro e a verbação. Mas a gente vai saber isso nunca, né? Só na hora mesmo da... Professor, mas só coloque, por favor, provimento ou resolução. Eu nunca sei. Lá do CNJ, aquisição de bens imóveis rurais, de imóveis rurais por estrangeiros. Tem alguma norma administrativa? É sobre o arrendamento. Eu acho que é, sim, professor. É o provimento número 43 de 2015, dispõe sobre o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro, residente ou autorizado a funcionar no Brasil, bem como por pessoa jurídica brasileira da qual participe. Eu vou aumentar aqui, Elisa, desculpa. Deixa eu só... Esse é o 43. E o 44, que é o imediatamente seguinte? Peraí, deixa eu só dar uma... Vou compartilhar aqui para você, tá? Tá no blog do DG. Arrendamento de imóvel rural por estrangeiro residente autorizado a funcionar, bem como pessoa. Os contratos de arrendamento de imóvel rural serão necessariamente formalizados por escritura pública quando celebrados por pessoa física, pessoa jurídica. Lá, uma outra questão que eu me lembro, ele não tinha feito escritura pública. Era um contrato de arrendamento, mas ele não tinha feito por escritura pública. Aqui, exigida autorização do INCRA, o prazo de autorização de 30 dias e o 34. É bem pequenininho esse deixa eu ver aqui, o provimento 43, 44, né? Ô, Elisa, o 44, ele vai dizer sobre normas gerais da regularização fundiária urbana, que foi justamente... Não, é que os dois foram, acho que, lançados na mesma data, por isso que eu estou me confundindo. Então, é o 43 mesmo. Eu estou te falando isso porque a regularização fundiária foi exatamente o material que eu mandei para você, que eu mandei hoje. Foi aquele, tem lá no Código de Alagoas, que eu mandei para vocês para fazer a leitura. Mas vamos dar uma olhada nesse arrendamento aqui específico. Os contratos de arrendamento serão necessariamente formalizados por escritura pública, quando celebrados por pessoa física estrangeira residente no Brasil, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, pessoa jurídica brasileira da qual participa a qualquer título, pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua a maioria do capital social. Os tabeliães responsáveis pela lavratura de escritura pública relativa ao arrendamento de imóvel rural por pessoa constante do caput observarão o disposto no artigo 23 da 8629, bem como os requisitos formais previstos nos artigos 92 e seguintes da Lei 4.504, regulamentado pelo decreto. Isso, a gente tem que parar um pouco para pensar sobre isso, para fazer elencar, né? Eu vou até imprimir aqui, a gente pode fazer isso amanhã, rapidinho. Será exigida autorização do INCRA, mediante requerimento do interessado em arrendar imóvel rural, nas hipóteses do decreto 74. Bem, mas enfim, é a nossa área de estudo, né? É difícil mesmo. O prazo de validade é 30 dias, os cartórios da RI escreverão
os contratos de arrendamento celebrados no livro, no LAIR, né, que é o que chamamos Registro de Aquisição de Imóveis Rurais, na forma do Decreto 15. Mas, de qualquer forma, é isso aqui. Eu tenho que imprimir isso aqui, porque, enfim, isso aí foi a minha prova, né? Vou aproveitar e imprimir isso aqui. Cancelar. Brincadeira, né, Elisa? Eu acho, professor, que esse provimento ele é muito importante. Com certeza. Vou colocar aqui imprimir. Mas, enfim, quando começa a ir para essas questões específicas, Estatuto da Igualdade, aí a situação começa a ficar grave. Estatuto da Igualdade do Estrangeiro, para eu não dizer mais que eu nunca li isso, deixa eu entrar aqui, Estatuto da Igualdade do Estrangeiro. Mas aí já é querer demais também, né, Elisa? Professor, é que eu não sei, sinceramente, eu não sei se no edital do concurso está previsto. Mas eu acho que esse estatuto é o próprio artigo da Constituição. Não, Elisa, o Estatuto do Estrangeiro O Estatuto da Igualdade? Não, esse é a Lei 6.815. Professor, mas eu tenho a impressão que esse Estatuto do Estrangeiro, ele foi substituído pela Lei da Migração. Tá. Aqui ele está falando. Lei 6.815. Essa lei foi republicada pela determinação da Lei 6964. Esse 6.815 não está mais valendo. Vamos lá para a lei agora. O Estatuto do Estrangeiro, que era essa 6.000 e alguma coisa, não vale mais. Agora é a Lei da Migração. 6.815. Que é uma lei de 24 de maio de 2017. É que eu não lembro o número da lei. Estatuto. Eles estão colocando aqui a diferença entre um e outro, né? Estatuto do Estrangeiro e Lei de Imigração. Entenda as diferenças. Enfim, Elisa, isso aqui é uma questão mais ainda, né? Mais difícil, né? Eu não vou saber. 6.815, essa outra foi... Peraí. É complicado isso, não? Professor, é que é o seguinte, tem uma diferença da lei de imigração, é a 13.445. Para o anterior, Estatuto do Estrangeiro, porque a lei de imigração, ela atribui ao estrangeiro migrante alguns direitos fundamentais. Quer ver? Olha, então aqui é diferente. É a 13.445. Eu sei que a lei essa 13.445, que é a lei de imigração, ela é mais ampla, mais abrangente e ela confere alguns direitos fundamentais ao estrangeiro que não eram atribuídos na outra lei, que era mais restritiva. Mas eu sei que isso é uma coisa específica, porque agora se discute muito esse direito transnacional da migração. É por isso que estou sabendo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa lei específica, ela se aplicaria ao brasileiro, ao português? Seria essa lei específica ao português? Essa lei, ela se aplicaria ao português que não é beneficiado pelo Estatuto da Igualdade. O Estatuto da Igualdade é aquele parágrafo do artigo 12 da Constituição, que fala que ao português será atribuído tratamento igual ao do brasileiro, desde que ele tenha residência permanente no Brasil.
parágrafo 1º do artigo 12. O Estatuto da Igualdade se reduz a isso? Ah, é? Mas você concorda que não resolve o problema? Como se saberia se há reciprocidade? Isso é vago. Professor, a gente tem que ver se ele tiver no problema da prova, eles vão ter que falar que se trata de brasileiro naturalizado que era originário de país de língua portuguesa e que tinha idoneidade moral, né, que tinha residido pelo menos ininterruptamente, pelo menos 1 ano, mas, além disso, tem que ser procedente não de qualquer país de língua portuguesa, procedente de Portugal e não só residência ininterrupta por 1 ano, mas residência permanente no Brasil. Então, vai ser no enunciado da questão que a gente vai saber se aplica esse parágrafo 1º ou não. Tudo bem. Porque são 2 categorias de portugueses, né? Os portugueses que são naturalizados, mas não têm esse tratamento favorável a eles e de igualdade, e os outros que têm. São 2 espécies de brasileiro naturalizado português. Os que adquirem a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano. Esse 2A, essa naturalização, é requisito para a naturalização. O parágrafo 1º, ao meu ver, ele confere aos portugueses que tenham atendido essas condições esculpidas no inciso 2A algumas outras benesses. Será que não é por aí? Então, mas além desses requisitos da linha A, tem que ter residência permanente. Entendi. Enfim, é uma questão complexa, concorda? A gente tem que pensar mais sobre isso. Na verdade, eu estou tendo mais dificuldade. Quanto mais eu estou estudando aí o assunto, mais dúvida eu estou tendo, na verdade. Está ficando pior. Professor, mas a diferença do Estatuto do Estrangeiro, que era a Lei 6.000, não sei se era 815, para essa lei de imigração, é que a lei de imigração, no artigo 4º, ela expressamente reconhece ao migrante no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade daqueles direitos básicos, que são os direitos fundamentais básicos, que estão lá no caput do artigo 5º da Constituição: direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E, além desses, ele elenca mais 16 direitos fundamentais. Então, ele é muito mais abrangente do que a lei, o Estatuto do Estrangeiro, que era essa lei 6.815, que era da época da ditadura. Então, a gente tem que fazer uma correlação entre o Estatuto do Estrangeiro e agora, que já não é mais válido, e a Lei da Migração, correto? Então, eu vou amanhã estudar esse tema, Elisa, para a gente fazer algumas outras considerações. Mas vamos adiante. 9, questão letra A. Eu só fiz um adendo para mostrar o tanto que isso é relevante, né? Ele diz aqui na seção 6ª do Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul que ao cidadão português aplicam-se as mesmas normas relativas à aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira prevista neste regulamento. O cidadão português que valer-se do Estatuto da Igualdade, que é o Estatuto da Igualdade é a lei da migração, Elisa? Ou é simplesmente o parágrafo 1º do artigo 12? Professor, em princípio, seria só o parágrafo 1º do artigo 12. Ele Agora, coloca estatuto entre parênteses. Ela trata da aquisição, da opção de nacionalidade e da naturalização. A lei da migração, eu acho que ela tem um capítulo só sobre isso, inclusive sobre
a naturalização expressa ordinária, extraordinária, especial e provisória. Uhum. O cidadão português que valesse do Estatuto da Igualdade e era titular de direitos civis em igualdade de condições com os brasileiros natos poderá adquirir livremente imóveis rurais. Para isso, deverá comprovar o implemento das condições previstas em lei. Por isso que é estranho você falar que o Estatuto da Igualdade é o parágrafo 2º, né? Porque ele fala condições previstas em lei ou previstas na Constituição. Não sei se ele poderia falar isso. Então, a lei é a lei da migração, que vai regular esse parágrafo. Esse parágrafo. Esse parágrafo primeiro. E apresentar a carteira de identidade, consignando-se o fato no título a ser registrado. Enfim. Então, temos que ter em mente, então, o parágrafo 1º e a lei da migração. Parágrafo 1º do artigo 12 e a lei da migração. Professor, eu tenho certeza que a lei de migração, ela cai para a gente nos nossos concursos. Ela é a lei 13.445, de 24 de maio de 2017. E ela tem no capítulo 6º o título da opção de nacionalidade e da naturalização. Lei 13.445. A gente talvez não dê tempo da gente estudar nesse curso, mas que os colegas têm que estudá-la, tem. Emigrante, ela fala, né? Apátrida. O artigo, o capítulo 6º. Capítulo 2 da situação documental do migrante e do visitante, documentos de viagem, dos vistos, dos tipos de visto, do visto da visita, visto temporário. Capítulo 3 da condição jurídica do migrante e do visitante, residente fronteiriço, da proteção do apátrida e da redução da apatridia, do asilado, da autorização de residência. Reunião familiar, capítulo 4, entrada e saída do território nacional, medidas de retirada compulsória, repatriação, deportação, expulsão. Professor, deixa eu só interromper, porque eles podem perguntar no oral assim, no parágrafo único, por exemplo, do artigo 45, sobre impedimento de ingresso, né? Os Estados Unidos, agora com essa epidemia do coronavírus, eu não sei se o senhor viu, mas faz 2 dias, parece que os Estados Unidos impediram qualquer pessoa que seja proveniente da China de ingressar em território americano. E no Brasil, eles poderiam, numa prova oral, perguntar: o Brasil poderia adotar a mesma medida impedindo que qualquer pessoa originária da China fosse impedida de entrar no território nacional? Aí o parágrafo único do artigo 45 diz que ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Não está discriminada a origem, né? Então, em tese, poderia, não é, professor? Em tese, poderia, porque poderia. Não é por raça, não é porque ele é chinês, não é por religião. Não é. Então, poderia. Mas poderia, não poderia? Porque a exceção... Não tem previsto a história da quarentena. E é esse o problema que o governo está enfrentando esses dias, porque eles vão repatriar, né, aqueles brasileiros que moravam no centro da origem lá do coronavírus, naquela cidade que eu não sei falar o nome, Wuhan, não sei o quê, e aí eles não têm a previsão da quarentena. Então, eles vão enfrentar esse problema, porque a lei de migração não pensou nisso. Uma outra coisa é que o governo brasileiro, quando o presidente Jair Bolsonaro foi visitar a China há poucas semanas, ele anunciou na China que iria isentar de visto os chineses que viessem para o Brasil. E agora, graças a Deus, né, quer dizer, graças a Deus, eu peço desculpa aos chineses, mas assim, essa medida de isenção de visto aos chineses não chegou a ser implementada, porque
senão qualquer chinês vindo para o Brasil poderia entrar, porque não tem exigência de visto. Quer dizer, graças a Deus não foi implementado, porque ele poderia vir lá da cidade que tem o coronavírus. O senhor entendeu, professor? Entendi, mas eu acho que o fato, mas ele pode ser impedido de entrar, tem um fundamento em saúde pública nesse sentido, não aqui na lei. Porque a lei ela só diz o seguinte: não pode entrar chinês. É proibido você dizer, não pode entrar chinês. É proibido você dizer, não pode entrar budista. É proibido você dizer da etnia chinesa qualquer, ou comunista. É isso, mas por questões de saúde pública, você pode sim impedir que a pessoa entre. Não, aí, então, mas aí eu acho que vai ser aquela questão de ordem pública, né? Mas, Elisa, professor, mesmo regulado em lei, o senhor acha que eles poderiam? não, é o fato de... Mas a exceção é para aquelas hipóteses específicas, a proibição é para aquelas hipóteses. Né? Pode Eu penso ser. por aí. O fundamento... Mas eu não sei também te dizer isso com especificidade, porque eu teria que pensar e, enfim, estudar esse tema específico sobre isso. Mas... Professor, se eles quiserem complicar, eles complicam nessa matéria, porque é muito recente, muito pouca gente Deportação, sabe. expulsão, vedações das condições do capítulo 6. O filho de pai ou de mãe brasileira nascido no exterior que não tenha sido registrado em repartição consular poderá a qualquer tempo promover a opção, as condições de nacionalidade, a naturalização pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória. Aqui, ó, por isso que ele está falando expressa extraordinária, expressa comum ou ordinária. Temos várias hipóteses aqui. A naturalização, as condições de naturalização. Mas é muito interessante isso, os efeitos da naturalização, perda da nacionalidade. Então é isso. Elisa, vamos encerrar nossa aula por hoje, e aí nós voltamos amanhã com esse mesmo bloco de exercícios, e aí eu vou apresentar no início esse quadro dessa classificação, que é a classificação da lei. E foi interessante a gente ter feito esse adendo, porque acaba sendo mais avançado, né, essas nossas colocações que os exercícios. Os exercícios estão muito simples, né? Professor, eu tenho certeza que só o seu curso que trata disso. Muito difícil a gente ver isso, sabia? Porque, por exemplo, deixa eu falar uma coisa com você. Pode parecer assim, não quero me gabar, mas como eu também estou estudando para as provas, você tem, hoje em dia, a verdade é essa: conseguir encontrar uma pessoa que esteja fazendo as provas, porque as provas hoje são dificílimas. Elas são muito diferentes do que elas eram há 10 anos atrás. Não adianta eu chegar aqui e dar aquela aula sobre direito internacional privado, mas se eu mal sei o que significa o artigo 67 da 6.015, correto? Então, se você pega 12 professores e cada um é excelente naquela área, você concorda que eu sou uma pessoa humana que eu tenho que ser excelente como aquelas 12 pessoas? Não faz sentido. Eu acho que sei lá, eu penso dessa forma. Eu acho, professor, que os professores que têm muitos cursos, eles não concentram no que realmente é pedido em prova de cartório, né? Porque isso é outra coisa. Eles não têm essa visão do que é pedido. Porque né? eles não estão fazendo a prova, né? Não é verdade? Tem isso. Não estão fazendo a prova. E outra, é diferente você estudar com 12 professores que são doutores naquela área e com aquela outra pessoa, enfim, uma pessoa idônea que eu me considero. É difícil falar de mim mesmo. Mas eu fiquei pensando, porque quando eu estudava para outros concursos, eu vi primeiro que aquela pessoa que estava ministrando, ela era uma excelente pessoa, claro, sabia tudo. Mas ela não estava muito por dentro do concurso, né?
Então, você tem que estudar com uma pessoa que está fazendo as provas e também, enfim, uma pessoa tão humana e com as mesmas dificuldades que o candidato. Você concorda? Não sei, penso dessa forma. Mas vamos voltar amanhã nessa questão, porque como o resultado da prova vai sair dia 14, eu preciso estar bem por dentro desse tema, que foi a prova, inclusive. Interessante, né? Porque caiu no Amazonas na segunda fase e caiu aqui de novo. A do Amazonas foi bem mais fácil que essa, né? Porque a do Amazonas foi só... Professor, é que era outra banca, né? O Amazonas Ah, é... é verdade. Então, Elisa, então amanhã nós nos encontraremos às 19 horas. Então, vamos fazer essas considerações sobre o português. Nós já entendemos tudo isso, mas vamos pensar um pouco mais sobre a situação específica do português. E nós vamos já, depois que nós vencemos essa parte, nós vamos tratar aí sobre o Estatuto, que é a lei da migração, não é mais Estatuto do Estrangeiro, né? É a lei da migração, que é a 13.445, correto? Não é ela? É a lei da migração. E aí vamos ver aquelas hipóteses especial, ordinária, extraordinária, comum. E aí nós passamos já para os direitos políticos e os partidos políticos, que são exercícios mais fáceis, assim, simples. Então, a gente encontra amanhã às 19 horas, tá? Obrigado, Elisa. Até mais. Tchau.